De novo nos Ansas, mais uma conversa amena, esperemos, com todo o interesse, porque neste momento há uma exposição a decorrer em Viana sobre pintura e que desde já convidamos o público que nos assiste a visitar na, eu diria, Academia de Música, que toda a gente sabe onde é. Na parte superior está lá uma exposição de pintura que merece ser vista, com certeza, atendendo ao que eu conheço do autor, que neste momento também estou como os demais, que ainda não passaram pela exposição, porque quando lá cheguei realmente não tive hipótese de entrar porque já tinha fechado. O que me dá a possibilidade de fazer algumas perguntas no sentido de entender o que é que nós vamos encontrar quando lá chegarmos. Claro que lhe estou a falar do arquiteto Renato Ribas, uma figura que já se impôs na sociedade vianense, quanto mais não seja por uma exposição interessantíssima que eu vi pela primeira vez na minha vida, sou sincera, em que ele pegou em figuras conhecidas, as pintou e, para além disso, ainda as vestiu. Portanto, achei o máximo aquele trabalho que ele nos apresentou da última vez que esteve a exposição a decorrer na rua Manuel Espregueira, na casa Manuel Espregueira. Portanto, Renato, seja bem-vindo. É bom saber que já está em movimento outra vez, que está a dar à cidade um pouco de si, um pouco, que geralmente é muito, não é? E nós queríamos compreender que exposição é esta, se é dentro daqueles parâmetros, se há inovação noutro sentido, o que é que se alterou, mas se a repetisse, tenho a certeza que iria ser bem recebida na mesma. Coisa boa. Obrigado, e Aurinda. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Aurinda, pelo convite. É um espaço importante para mim e para quem ouve, para quem está aqui. Ouvir o programa é importante, participar do programa nem se fala. É um espaço bastante profícuo, mesmo, por uma palavra só. E a responder sobre o que se passa lá, de base é aquela exposição, ela está ampliada. Há mais peças e há um bônus. Eu tenho chamado de bônus porque, assim, houve uma empatia tão interessante com a escola, com a direção. E eu produzi peças de propósito para aquele espaço, porque ele é riquíssimo. É, sim. Arquitetonicamente falando, e a luz que está lá, o passeio que se dá, é um espaço circular. E assim, tem todas as condições. Tem. E eu propus não perfurar nada, apenas apoiar, de tal maneira que quem passe vê aquilo como um carrossel. Exato. Que está estacionário, né? Quem circula são as pessoas. Mas são aqueles quadros que são as assemblagens, né? Aquilo é uma mistura de grafite, né? Como se eu estivesse a pintar mesmo um portão de madeira. São feitos em madeira, sim. E crayon. E as roupas, é algo que me agrada fazer, vestir e trabalhar. Nem sempre aquilo que está lá são mesmo vestes. Claro. Aquilo foi puxado, tratado, cortado e dá a impressão de ser o que é. E tem essa especial atenção em relação a essa nova exposição, que chama-se Gente na Mesma, que é o 25 de abril. Só não foi inaugurada a exposição no 25 porque era feriado e não estava aberto lá. Foi no dia 26 de abril passado. E as figuras são fadistas e são vozes pós 25 de abril. Então temos lá a Amália, temos a Carminho do outro lado, a força que tem a Marisa, o Zeca Afonso. Zeca Afonso é uma das... É interessantíssimo, sim. Já está diferente do que eu vi. Tem muitas novas imagens. E aí deixo por aqui, sem falar muito mais. Não vale a pena parei no Zeca Afonso por causa do 25 de abril. Mas assim, as vozes, o engajamento político. A proposta não é essa, mas assim, gente... Quer queiramos, quer não. Quem faz parte desse movimento. Exato, a ligação. Toda a controvérsia que há em relação ao que foi 25 de abril e ao que
resta de 25 de Abril. Eu, como cheguei depois também, eu sou um estudioso do assunto. Tenho essa paixão, ela é crescente, que me fez fazer uma performance. A inauguração contou com uma performance que tratou justamente do momento do delivramento. Então era o grito contido. E aquilo explodiu. Então havia o público que ficou ali um bocado assim, eletrizado com aquilo, é proposital, porque assim... A provocação, não é? E a pergunta é quanto custa ser Iscariotes? Essa é a pergunta que traz aquele trabalho e discorre sobre isso. Já custou 30 dinheiros, claro. Né? O que custa hoje, e a questão da denúncia e o resquício da denúncia, o que se faz da informação, e esses meandros todos que vão acabar por dar ou influenciar, às vezes até obstruir questões culturais. Sem dúvida. Então, assim, a ideia da provocação não é brincar de cutucar gente, sabe? É pôr a pensar, não é? Pôr a pensar. Esse momento de reflexão, desde a performance até as figuras que estão lá, deparar com figuras que eu conheço, eu cruzo na rua, eu acabei de estar com uma pessoa, eu ia com um quadro na mão, no dia da montagem, foi a penúltima peça, que eu ia ao caminho para apanhar a última. E eu ouço assim, um casal que veio aproximar-se, ficou um pouco atrás de mim e diz assim, que giro. E é daqui. E a conversa deles. Eu sei, é daquela casa Manuel Espregueira. Associaram logo, não é? Associaram logo. Leram ali, e estava de lado a peça. A Alda. Pois. E assim, imaginei. Foi... E aí continuaram a falar, mas eu estava num passo mais ligeiro, distanciei. Mas assim, é interessantíssimo isso. E a ideia é justamente essa. Eu tanto conheço alguém, como fico a pensar assim nesse... Quem é ou quem foi? Por que está aqui? Exatamente. E tocar. Vejo que as pessoas têm vontade de tocar a madeira, os tecidos. E não está proibido. Só não pode empurrar. Não, o trabalho é interessantíssimo. Mas tocar, sentir, é mesmo táctil. O que é pintura tem acrílica sobre canvas, também está lá. Mas essas assemblagens... Mais do que uma técnica. Sim, há mais de uma técnica. Esse bônus é todo acrílica sobre canvas, sobre tela mesmo. Sim, sim. E pronto, é algo mais sintético. Não tem esse vigor, né, das texturas. Tem o impacto da imagem. Pois. Essa era a ideia, fazer esse contraste, inclusive. Muito a bem. Pureza da imagem versus aquela riqueza, né, do contexto de cada um dos que está ali retratado. E então as pessoas entram e identificam logo quem lá está, porque o Renato é bom nisso, a caracterização é boa, muito boa mesmo. Obrigado. E que as pessoas fazem isso. Inclusive, recordo-me que pintou algumas pessoas da cidade. Sim, sim. E que facilmente deparámos-nos com figuras que a gente dizia, ei, fulano, que seria impensável encontrar ali as pessoas da cidade e com um rigor tal que até das canetas do bolso, outras coisas assim, recordam-me disso. Super à vontade, é a caneta de esferográfica. Sim, mas a canetinha no bolso da camisa, numa das figuras. Sim, é o já nono. Já vai aos tempos, eu recordo-me disso. E achei um piadão pela novidade, pelo inesperado, não é? O inesperado. Aliás, a pintura... é boa por isso, pelo inesperado, por aquilo que nos provoca. O primeiro impacto, quando nós estamos perante uma obra, o primeiro impacto que temos é isso que faz da pintura para nós mais ou menos interessante, não é? Se à partida nós levamos logo um choque de realidade, digamos assim, até das pessoas que estão lá retratadas, muito mais depressa nos apaixonamos pelo trabalho, não é?
Oh, que bom. porque nos diz alguma coisa. Nos diz bastante até. Mas essa situação das pessoas da cidade achei fantástico, porque, pronto, era impensável ver um trabalho daqueles. Eu não imaginava, quando fui a primeira vez à sua exposição, ver uma realidade tal que me tocou bastante e que achei demais, até aos pormenores, algumas características que tinham piada. Nomeadamente as canetas no bolso. É o universo, o universo de cada um. Uhum. Sim, não é? sim, Em pormenores. Pois, isso demonstra a atenção aos pormenores, não é? O artista está sempre atento a essas pequenas coisas que fazem toda a diferença. É uma lá leitura está. que até surpreende. Alguns trabalhos vendidos lá, não? Esse, por acaso, das canetas, tem esse comentário assim: eu nem me apercebia de que tinha esse pendor, enfim. Claro. Porque é algo assim, um bocado Indiana Jones, que está ali, e assim, é uma brincadeira também com ele. Eu Sim, conheço mas teve piada. bastante sim. para isso. Teve piada e toca as pessoas realmente nessas coisas que são curiosas, pronto, que as pessoas nem sequer estão a pensar, que chama a atenção, e pronto, é o olho clínico do artista, não Coisa é? boa. Quando vai ao ar? Só para falar sobre... Este programa estará... Antes ou depois do dia 13? 13 próximo. Antes. Porque há uma visita guiada no dia 13. No mesmo sítio? É. E a que horas? Não está definido, mas assim, eu suponho que seja pela manhã. Sim. Não está definido porque há uma... Sim, mas saberemos isso com algum tempo, não é? Devem organizar num vazio lá, entre aulas, enfim, que vai envolver os alunos também. Pois, ótimo. Foi um convite feito por um dos professores. Os alunos, mais do que ninguém, serão os mais interessados a participar. Sim, eu acredito que vai ser bastante A camada interessante. jovem tem realmente que participar nestas coisas e ganhar gosto pelo que vê, e até, quem sabe, ficar influenciado positivamente por esta arte. Gosto tanto desse comentário. Eu faço uma parte a respeito do que, assim, quando comentávamos ainda há pouco nessa conversa informal anterior, sobre ter voltado para cá com mais força. Só para que as pessoas que nos estão a ouvir saibam, o Renato esteve fora um ano, não foi? Foi um ano. Esteve em Viano, depois foi um ano para fora e voltou. Sim, e agora continua, faz favor. Ótimo. Que é para nos situarmos. Que assim, a vontade de voltar tem a ver com Viana. Muito bem. O sítio, as pessoas, sobretudo as pessoas. E a sensação que nós tínhamos, quando eu digo nós da família, a minha esposa, que é a Luísa, sim, a terapeuta, Luísa Ribas Terapias é uma coisa que, assim, quando dá volta, ela também fortaleceu-se, mas ainda falo sobre isso. Faz falta de vez em quando parar, não é? Mudar de ares. Olha, não é isso? Isso deu-nos a todos, a filhota Maria, exato, a Luísa e a mim, deu-nos essa certeza, quer dizer, saímos daqui, saímos Saramago, né? Saímos da ilha para vermos a ilha. É, claro. E a volta tem essa força que se faz no dia a dia. Faz-se com tanto vigor que, assim, que as pessoas sentem também. Faz-se algo... Não que houvesse displicência nossa, mas assim, nós compreendemos que ter saído, pelos motivos que foi, né, que nos levaram a sair em relação ao trabalho, principalmente em relação ao trabalho, né? Tem um motivo familiar também, fomos ter com minha mãe. Também faz falta, não é? Foi esse tempo. Um ano, por isso eu brinquei, um ano sabático, para entendermos que voltar para algum lugar é voltar para cá, e voltamos. Muito bem. Estamos aqui como se não tivéssemos saído. É verdade. É este problema que Viana tem, eu não sei o que é, mas que também estávamos a falar há pouco, que a gente agarra-se a este pedaço de terra, não é? Sim. E há qualquer coisa aqui que, sei lá se é místico, se não é, seja lá o que for, a verdade é que, apesar de todas as possibilidades que temos fora daqui, acabamos por voltar, e no seu caso, que não é de cá, muito mais depressa sente isso com certeza, não é?
sentiu a vontade de voltar, de regressar com ideias novas. Aliás, está à vista, não é? Com mais força. O gancho que isso. A Laurinda deu-me foi assim, em relação ao público jovem, formar público. É importante isso. Essa extensão do trabalho. O que é que eu passei realmente, né, e efetivamente, no campo, no terreno, a praticar? Algo que eu já vinha, né, havia começado a projetar na primeira etapa, né, da permanência aqui, que tem a ver com a performance. Muito bem. Como modalidade das artes plásticas, algo que é difícil ainda de se compreender, por mais que isso já tenha décadas, mas mistura-se muito esse conceito da performance como um universo completo. Ele tem a completude que tem. E já começamos a trabalhar. E temos aí um grupo que está a trabalhar. A junção da pintura com essa particularidade. Voltando ao público jovem, dá-me a sensação que quando abre uma exposição, seja do que for, que nunca está, na sua grande parte, projetada para a camada jovem. Há de reparar nisso. Posso ter uma má impressão nesse sentido, mas dá a sensação que fazemos tudo para as pessoas mais, já com outra capacidade de análise, com outro tipo de vida, já que os jovens não têm, porque achamos que eles que são despreocupados e que é próprio da idade que não se interessem. Mas enganamos-nos redondamente. A ideia de estar lá, a exposição, tem absolutamente tudo a ver com isso. Claro está. É uma escola essencialmente de jovem, não é? Com os jovens, obter deles essa efusividade, né, no comentário. Claro, e leituras que não precisam ser preparadas. As nossas. E não precisam ser as nossas. Orientadas, assim, o que é aquilo espontâneo. E eles não se ficam por dizer se está bem ou está mal, simplesmente. Há comentários... surpreendentes por vezes. Avaliações daquilo, isso e a roupa, e como é que se chega a esse pormenor. Então, assim, há leituras. Isso eu acompanhei, tenho relatos lá de dentro, né? A minha filha estuda lá. Sim. Então, eu observo, ouço o que ela tem a dizer e os depoimentos do caderno, que eu costumo deixar um caderno para depoimentos. Pois. Estão lá. Alguns eu até publiquei, porque eles são, assim, uma graça. Pois. Os tais jovens, né, que não são o público-alvo, parecem despreocupados e pouco atentos, não é? E a qualidade do que escrevem. São boas notícias. Com leitura. Muito boas notícias. Porque vem ao contrário um pouco daquilo que se pensa, na maior parte dos casos, que a camada jovem realmente, dedica-se a outras coisas, a simplificar a escrita, não gostar da leitura, não gostar de exposições, portanto, tudo isso depende, não é? Sim, depende muito do enquadramento e daquilo que lhes queremos mostrar. Mas estou convencida que qualquer comentário que venha nesse sentido é sempre favorável, quanto mais não seja para mudarmos, não é? A nossa maneira de lhes mostrar as coisas, que às vezes isso também é importante. É uma satisfação. Obter o que tem sido, sim, é quase que diário. Claro que eles estão lá por outros motivos, claro. Mas passam muito por ali. Pois. É um lugar de circulação, pequeno ou grande, não importa. Ao longo dos dias, as pessoas estão por lá. E eu tenho esses comentários de algumas amigas, amigos também da minha filha, que vieram seguir-me. Um jovenzito, isso não é pejorativo, que assim, dizer dele, nos seus 15 anos, entre 15 e 17 anos, que não está muito aí ligado, alguns estão a marimbar-se. Não. E afastados da arte, muitas vezes, não é? Não é um facto, não é possível generalizar, porque de maneira nenhuma. Eles estão lá, houve na performance, houve um momento musical que antecedeu, foi desempenhado por uma das alunas, uma graça de pessoa, esteve ali, tocou lindamente viola d'arco, e assim, como uma profissional, a postura dela, o som que ela extrai do seu instrumento, mas esse conjunto,
a sua postura, o som que tira, foi ali, exibiu-se para a plateia. Claro. O mesmo público que eu depois fui ali fazer a interferência. Já estava preparado por ela. Sim, sem dúvida. Que ela os ambientou. Claro está. E isso foi espetacular, porque eu sugeri uma subversão, digamos assim, no percurso de entrar para ver o lugar. As pessoas costumam entrar pelo mesmo lugar sempre, para ir àquele espaço que tem a secretaria, que é o redondo. Sim, sim, sim. Eu propus entrarmos direto, reto até um hall, descemos e fomos até um auditório. E as pessoas fizeram esse percurso, que é incomum, quer dizer, alguns jamais tinham feito. Dali do auditório é que subimos para a exposição. Pois. Então ficou Pois, assim, na parte superior, realmente. tudo evidenciado pelo próprio edifício. Quer dizer, arquitetonicamente, volto a dizer, que é um espaço riquíssimo. Então, É sim. entre o espaço que está lá, cuja luz faz parte desse comentário, né, da riqueza, e o seu público diário, que é, basicamente, o dos alunos que circulam por ali. Sim, sim. E alguns pais, pessoas Professores, pois. que eu ali, a fazer a manutenção, a fotografar alguns textos, tive a oportunidade, feliz oportunidade, de ver pessoas que vão ali à secretaria e daqui a pouco viram-se e estão ali de costas para a secretaria e ali a olhar. E aí eu não sei o que estão a falar porque Claro. estou distante. E aí assim, viram-se, batem assim, não vê? E aí perguntam. Pois, exato. Alguns deles até vieram. Olha, conheço. Pois, exatamente. Isso é muito engraçado. É muito engraçado e acho que o Renato pegou bem por aí, porque não estamos habituados, pronto, a esse tipo de referências plásticas de figuras da nossa cidade e não só, não é? Como já referiu, de fadistas e do próprio Zeca Afonso. São coisas inéditas de todo, não é? Dentro daqueles parâmetros que eu conheço. Não sei se estou a falar bem, porque ainda não vi a exposição, mas é com certeza. O seu trabalho surpreende-nos sempre. Obrigado. Obrigado. Surpreende-nos o seu trabalho e a música que nos trouxe para fazermos aqui um pequeno intervalo e voltamos já a conversar a seguir, está bem? Ok. Até já. FM. E cá estamos nós, de regresso, para mais um bocadinho de conversa, que isto é sempre um bocadinho, nunca é muito. E é estávamos... é pouco, mas sabe bem, não é? É agradável. Pelo menos a gente espera que seja, não é? Olhando para trás outra vez e falando da camada jovem, como se sentiu quando viu o interesse dessa parte da sociedade que nós dizemos que não liga e que é capaz de não estar interessado? Não acha que há uma falta de investimento da nossa parte em provocar-lhes situações destas para eles conhecerem? Eu acho admirável que a escola tenha feito esta exposição, sinceramente, que lhe tenha aberto a porta para fazer lá esta exposição, porque é uma maneira realmente de pôr esta camada jovem em contacto com a arte, com uma arte diferente, porque é, para todos os efeitos. Não estão habituados a ver este tipo de arte, estão habituados a ver pinturas, a ver quadros, telas, etc. Mas deste cariz, em que há a figura, e ainda por cima figuras conhecidas, e depois há os complementos da roupa, que não é total, mas parcial, que seja, mas que é diferente. Que comentários ouviu acerca disso? De certeza que ouviu coisas engraçadas, não? Sim. Alguns até bastante emocionantes. A respeito, por exemplo, do David, que é uma das figuras que está lá, que é um o David é uma figura da cidade. É. E o jovem também, lá pelos seus 15 anos, a considerar que aquilo era assim, eu não sei, não fui eu quem ouviu diretamente, mas a pessoa estava, mas eu a vi falar. Eu a vi num pequeno grupo a falar sobre aquele quadro especificamente. Depois é que soube o que era, porque a pessoa gesticulava e disse algo assim, em síntese, que é bonito ver que todos são importantes. Então, todos assim, fazem parte do grupo, não é? O incomum não é a grande figura.
Não é a celebridade. Claro. O incomum está no nosso olhar, está na nossa empatia. Tirarmos do lugar comum é uma questão. Aí pode estar o primeiro, digamos, o primeiro passo para a atitude da arte, que é descontextualizar. Ao tirar da rua e meter ali numa tábua, é rústico, propositadamente rústico, para que se obtenha, para que se obtenha uma maior delicadeza, a maior expressividade possível dentro daquilo que assim é uma tábua de obra, efetivamente. Sim. Preparada, claro que ela é autoclavada para não há fungicida, há uma preparação. Tudo ali é depois trabalhado com laca, então não vai ser corroído. Parece sempre muito natural, mas tem essa preparação. E esse comentário, esse foi o que mais me tocou, da pessoa observar que, assim, enfim, está ali. Claro. Com um pneu de borracha e tudo. São todos especiais, claro, naquilo que foram entendidos como especiais. Há muito mais gente para se pintar, sem dúvida. Claro, eu penso que essa coleção eu tive que pedir emprestado, porque já não estão todos comigo. Ela tende a ampliar-se. Não sei se sempre com a mesma dimensão, porque a tábua tem essas especificidades, encontrar para a obra e tal. Mas a linguagem, né, do rústico, extrair da rusticidade algo que seja expressivo e tem até delicadeza, é algo que mostrou-se interessante e é durável. E depois um material tão simples, não é? Que é a partir da... Simples, bom comentário. O material que é ordinário até mesmo. Está ali sempre, em qualquer lugar. Uma tábua, não é? Reunimos aquilo tudo e sai um trabalho, um efeito tão qualificado, não é? Tão bom e muito, muito harmonioso, muito agradável à vista e está bem conseguido, com certeza. Posto isto, o Renato tem um gabinete próprio na cidade, de projetos. Eu trabalho com artes plásticas atualmente. Neste momento desenvolver projetos não quer dizer que eu não faço outras coisas, mas os faço para fora. Neste momento é a arte plástica que está... plásticas e a performance. Muito bem. A toda marcha. Muito bem. Onde fica o seu gabinete já agora? É na Rua de São Pedro. Rua de São Pedro, exato. Embora eu esteja de mudança. Para um lugar um pouco maior, sim. Muito bem. Mas agora... De momento é Rua de São Pedro. O mais fácil sempre, e é como tem sido, é através do Instagram. Artmaker, muito bem. Renato Ribas. E o telefone, WhatsApp. WhatsApp, muito bem. Facilmente contatável por aí. Muito bem. E não haverá problema nenhum em que algum jovem o visite no seu gabinete? Pelo contrário. Antes, pelo contrário, não é? Ainda estendendo a resposta em relação à pergunta da Laurinda, a sensação é de renovação. Acredito que sim. Sentir-me puxado. Acredito que sim. Provocado por esses comentários que são assim tão espontâneos quanto às vezes assim crus, sabe? São verdadeiros. São genuínos. São verdadeiros. E isso tem uma força, sabe, sem polimento. Sabe que nós, os adultos, têm a mania de colorir a coisa e tal. E considerando ainda a sua colocação a respeito de não ser preparado para um público jovem. Então isso, eu brinco muitas vezes, mas há muitos anos que eu brinco sobre isso, né? A respeito da culturalha. A culturalha, que é pejorativo, é de chegar em frente a uma obra qualquer e ficar ali, sabe, a considerar que... ok, isso é uma brincadeira minha, né? Eu não digo de alguém que faça isso, mas assim, eu sei porque falo. Pois. Por esse comentário que a Laurinda fez, não dedicar, não abranger também o público jovem, para que haja esse aporte do genuíno, claro. Sem essa, digamos, esse esgar, né, de precisar falar algo correto dentro de uma certa linha. Nada, é livre. Claro. Livre, quanto mais livre, melhor. Melhor, não é? E depois há outra coisa. A passagem... vamos nós outra vez. A passagem ora bem,
que eu vou dizer, se calhar é uma grande asneira o que eu vou dizer, mas os produtos nobres, digamos assim, que é a tela, enfim, outro tipo de material, isto tudo transportado para uma simples tábua, ou para umas simples tábuas, em que não perde a grandiosidade, não perde a beleza, não perde o brilho, não perde o colorido, não é? E até os matizes conseguem-se... Isto foi o que eu consegui ver da outra vez. Até os matizes são perfeitos, tanto é que a facilidade que nós temos de nos colocar logo na exposição de uma forma que conseguimos atingir onde é que quis chegar, ou pelo menos pensamos que sim, não é? Segundo a nossa visão. Bem, já é uma sensação. Tudo é relativo, claro. Essa passagem do, chamemos-lhe material nobre, se é que a pintura, para ser pintura, precisa de material nobre. Isto também é um bocado relativo e muito subjetivo que eu estou a dizer. Mas ao que estamos habituados é isso. Grandes quadros, tudo muito bonito, muito bem preparado, e depois chegamos ali e realmente a madeira é o que está ali, não há mais nada, não é? O produto primeiro, o que primeiro utiliza é aquela simplicidade toda da madeira, não é? Madeira rústica, em bruto quase, pouco polida. Nada polido, nada não tem polido. tratamento nenhum à partida, depois tem é que terá feito por si, não cocktail, é? que é Claro. fungicida Sim. para durar. E isso provoca, com certeza, uma visão nova, renovada, pegando nas suas palavras, uma visão renovada da arte, que é interessante, não perde qualidade nenhuma, como já disse no princípio, antes pelo contrário. Acho que nos dá a sensação de que este mundo que nos parece um mundo por vezes complicado e difícil de atingir os objetivos, pode estar, depende de quem o utiliza, não é? E chegar a conclusões muito boas, como é o caso, não é? É uma escolha. Claro, no caso, sim. o suporte, como é chamado, é uma escolha. E escolher a madeira tem a ver com utilizar o que a madeira propõe. Então, os veios da madeira. Tem uma das figuras lá cujo o queixo eu encontrei uma maneira de fazer de tal dimensão que o queixo, que ele tem um queixo curiosamente redondinho, assim, proeminente, ficou ali no nó da madeira. Que engraçado. Então, quem olha já me perguntou, não sei, desta vez não, especificamente sobre as roupas dessa figura, perguntaram bastante. Uhum. E lembraram-se de filmes antigos, que é uma figura de época do cinema. Mas a pergunta sobre isso que é desenhado já estava aí. A pessoa foi lá e percebeu. Não é, eu aproveitei o nó da madeira para que o queixo ficasse ali. E isso acontece nos olhos. Então, assim, em vez de assumir o problema que pode haver com essa rusticidade, eu assumo o ganho que isso traz em relação ao diálogo, a um diálogo. Tirar partido. Tirar partido, justamente, entre o que está ali, e eu vou aproveitando os nós e os defeitos para encaixar essa figura na sua dimensão, na sua qualidade de expressão. E, no fim, assim, essa escolha acaba por mostrar-se rica no seu resultado, sem dúvida. por causa dessa reunião toda, né, entre a cor de base, porque ele tem um amarelo que não fui eu quem pintei esse amarelo. Já é natural, não é? É um amarelo desse tratamento da madeira, que é justamente para resistir à umidade e aos fungos. E dá um amarelo que interfere. Então, eu tanto uso esse amarelo para ser uma meia sombra, quanto clareio isso, às vezes até a lixar certos trechos, que eu removo um pouco daquilo e não clareia tanto, dá uma certa textura e pronto, e o branco com grafite. Olha, é como se eu estivesse mesmo num portão de uma casa a fazer aquilo. Pois, exatamente. Uma casa antiga, assim, vou lá e pronto, é um grafite feito... Ou seja, aos pedacinhos. Aquele material é correspondente à liberdade. Eu sinto, claro. Por mais que tenha ali 1,5 metro por 50 centímetros, ali
Quanta diferença há entre cada uma das peças. Certo. É algo que agrada-me ver e ouvir quem observa isso. Cada universo que está ali dentro das mesmas, absolutamente as mesmas tábuas. Ora tem uns adereços, ora tem um braço. Lógico. Um deles tem mesmo um braço construído num pinho que eu recortei, lixei, trabalhei. E está ali, né? Não é só a roupa, tem alguma coisa a mais. Os pormenores são a diferença, não é? Que vão sendo. Por isso é assemblagem, né? Juntar, claro. Colar. É engraçado. E agora pergunto eu, esta coleção, que aquilo é uma coleção já é. Vai aumentar, vai parar por aqui? Vai aumentar. Eu ainda há pouco eu comentei assim, a tendência dela, mesmo que não seja exatamente a mesma tábua, embora seja eu a conseguir algo noutras semelhante, medidas, não é? Porque uma das peças que está lá já não é em pinho, é um pinho com tratamento, sim, mas já não segue esse mesmo padrão, é um pouco maior e não tem esse amarelo, que tem um outro efeito. Está claro. Está lá, faz parte também dessa exposição, como algo novo. O material também não é sempre o mesmo, não é? Não, e assim, essa diversidade é engraçado, porque assim, no fundo, o que tem ali mesmo é gente. É claro, é gente isso é toda que interessa. Então vamos continuar a assistir a família aumentar, então. Olha, que bom. Que seja mesmo isso depois prolífera. Isso depois pode dar para uma mega exposição. Olha, isso é uma ideia engraçada, sabe? Fazer assim uma coisa gigantesca. Eu já tenho croquis de mais pessoas, entre as daqui. São mais agora, são na totalidade, são portugueses. Muito então, bem. Há algumas figuras lá que não são portuguesas, algumas dos Estados Unidos. Já tinha, não é? Que já estavam ali, que fazem parte dessa coleção. Desse universo. E os croquis são todos eles de portugueses. Mas, assim, não necessariamente celebridades, são pessoas. Sim, são pessoas comuns. Há celebridades, há pessoas comuns. O incomum parte delas. Claro. Né? Só porque eu olho, talvez, percebo algo de incomum, mas essa troca é uma riqueza. Então, já estou a imaginar uma grande exposição num grande sítio, tenho de pensar nisso com o tempo. Olha, vou pensar. Embora eu queira, não é? Pois, mas isso é uma ideia, isso é uma ideia muito engraçada. É preciso ser bem pegar na exposição e ir continuar a fazer figuras é realmente, eu aconselho a toda a gente que puder visitar a exposição, acho que vale mesmo a pena, porque pelo inédito e pelo que nos provoca até a surpresa das pessoas que lá estão, que temos as pessoas da cidade, e pela maneira como estão representadas, que realmente é dificílimo não as conhecer. Exatamente. Olha, lembrei-me que houve algo curiosíssimo na inauguração, porque foi programada para uma certa hora, tinha hora para começar e hora para terminar. E a performance era logo ao início. Estava com hora indicada, foi divulgado com hora indicada. Algumas pessoas ligaram-me, eu já estava ali em cima, no espaço da exposição. Quando vai ser? Eu disse, já foi. Já foi. Mas, e como assim? E não vai haver mais? Era aquilo. Claro. Era aquele trabalho. Então, em relação ao que seja a performance, esse aspecto efêmero da performance, se não está registrada, claro. Por acaso foi, e eu até divulguei, mas a efemeridade do que é ao vivo, do que acontece, exige isso. Então, a formação de público, eu entrei, essa tal da segunda etapa da vinda para cá, eu estou indo mesmo profundamente na formação de público. Ótimo. E esse trabalho faz falta, faz muita falta também. Lá está a pedagogia aplicada ao trabalho. Pois, não é? o grupo chama-se A Trupe do Arsênico. Que nome interessante. Artistas plásticos, tem músicos. Estamos aí a fazer alguns trabalhos. Já começamos a trabalhos em ensaio, em preparação. Há uma ementa
Nós já temos uma ementa com 10 trabalhos. Todos os guiões, tudo quanto vai ser desenvolvido. Então, assim, para quem? Para todas as pessoas que têm vontade de ver o que é isso, afinal. Claro. Tem escolas, tem... E até divulgar isso para outras associações. Juntas de freguesia, tem associações interessadas também. A partir para essa busca no terreno de pessoas, grupos, entidades que se interessem por isso. Claro. É preciso partir pedra. Com certeza, mas Ninguém vale a pena. nos disse que seria fácil. Mas vale a pena. Muito. Porque se fosse muito fácil também, à partida, eu acho que a facilidade desinteressa. Eu tenho alguns segundos para comentar sobre isso. Sim. Que comentário bom esse que a Fernanda fez. Mas é verdade. O que aconteceu? O trabalho mais recente foi numa intervenção, eu chamo de performance assalto. Foi uma oportunidade, numa conversa sobre a utilização de um certo espaço, eu já digo qual é, houve oportunidade de pera lá, há espaço aí para uma intervenção. Como? Olha, 3, 4 minutos, entre entrar, começar e terminar, não será mais do que 5 minutos. Entrar e sair. Ok. E o que é? O que é vai estar contextualizado ao que vai ser o colóquio. Mas eu digo o que é agora. As novas cartas portuguesas. E quem estava lá? Manuela Tavares. Muito bem. O que aconteceu? Galeria Barca das Artes, que também teve essa sensibilidade na figura da Maria José Guerreiro. Claro. Ela agora é a presidente do Centro Cultural do Alto Minho. Percebeu que tem alguma coisa interessante aí, mas eu posso saber? E eu disse, não. Vai estar contextualizado. E ela disse, ok, venham. Há que ter abertura para isso. É claro. Eu não sabia qual era o público. Ela sim. Então, para nós também foi desafiante, porque é um outro público. Sim. Pessoas, eu conhecia uma pessoa apenas. Fora a Maria José Guerreiro, eu conhecia apenas uma outra pessoa, todos os demais não conhecia. E o que acontece? É uma interferência mesmo. Acabou que foi avisada de que algo aconteceria. A Manuela Tavares foi avisada. Mas ela foi surpreendida fortemente. A ideia era essa. E o público todo atônito, ao final, disseram assim, eu vi o momento em que iam carregar o Renato para fora daqui. Do que trata as novas cartas portuguesas, justamente claro. Daquela façanha histórica das senhoras, entre elas a Barreno, sim. A Maria Teresa Horta, são as três Marias. As três Marias. Já estou a ver. Perfeito. Então, assim, o machismo e todo o direito, né, adquirido dos homens contra ou sobre as mulheres. Exatamente. E o que aconteceu depois do 25 de abril? Aquilo já era 11, foi quando foi divulgado, depois no 13 de janeiro de 75, foi que nós centramos ali, e uma das observações da Manuela Tavares era justamente nesse momento em que subiram à Praça Eduardo VII, estas senhoras. Essas três mulheres. A fazerem-se a vampa, a dona de casa e a noiva. E nós colocamos a Manuela Tavares, sem que ela soubesse, como a dona de casa. Ela passou a ser. E eu a desacatei. Claro. Só que assim, que mulher brava. Que olhou com gostava de ter assistido. Queixo assim. E respondia placidamente. Porque eu interferi. Ela estava a falar, eu entrei para dizer, caraças, que falatório. E as pessoas, assim... olharam a ver o que é que se passava, não é? Mas disse dessa maneira, eu disse, está calada. A tratá-la na segunda pessoa, de propósito, né? Claro. Depois a gente volta, mas assim, o meu personagem a destratou na segunda pessoa. Está calada. Já lavaste alguma louça hoje? E era assim, hoje não. Mas ontem ela veio. E aí eu levantei, porque assim, eu tinha que interagir com todos ali. Essa é que é a performance.
ninguém sabia, tem um guião base, Claro. e a Iris Loba estava, ela faz parte, também já por cá passou. ela é sensacional, e a Sofia Pereira, que é educadora e trabalha com o teatro. Então elas as duas, quando eu comecei, elas foram para frente, ficaram ao lado, uma de noiva, assim, recatada, e a Iris como uma pessoa à vontade, é vamp, sabe, toda à vontade lá. E eu falei sobre as duas, sobre a prepotência masculina contra todas. A noiva, Sem exceção. a abordar a virgindade que quer-se virgem é uma noiva, e a Manuela disse assim, não, ela entrava também. E eu disse que era, e eu retrucava, e depois a falar da Vamp, da vontade, ele ainda fala assim, aí, tá aí, fresquinha. E as pessoas assim, algumas eu ouvia, outras estão gravadas mesmo a fazer assim, sabe, para mim, assim, como quem diz, está calado tu, sabe? Vamos levar, mas assim, algumas pessoas mesmo indignadas. Porque não estão habituadas a esse tipo de intervenção. Mas foram percebendo que aquilo Claro. ali era o que era, e eu entro depois com um contrabaixo, enquanto elas finalizam, e faço um som que era uma tensão, assim, a falar sobre a liberdade, mas não para todos. Exatamente. Para os homens. E para as mulheres, talvez aquelas que estejam quietinhas, caladinhas. Então, sim, foi o que Os foi. ventos mudaram, mas ainda... Mas as velas são as mesmas. São. É isso mesmo. É isso, olha, bom comentário. Não é? É preciso... É claro. É preciso dar-lhes um outro rumo, não é? Orientá-las de outra maneira. Melhor dizendo. Renato, foi muito bom este bocado de conversa. Olha, ainda consegui falar sobre tudo isso. Que bom, foi muito calmamente bom. Conseguimos falar, acho eu, do essencial, pelo menos, ou daquilo que nos trouxe aqui, que foi realmente esta exposição de que gosto muito e que vou gostar mais ainda quando a vir, com certeza que já há coisas novas, e dar os parabéns pela iniciativa, e espero que a gente seja surpreendida, pelo menos a cada ano, não é? A cada ano que passa, uma surpresa para nos mantermos sempre interessadas, e estou a ver que o trabalho já é mais abrangente, o que pronto, me deixa satisfeita, digamos assim, porque eu gosto que as coisas também tenham algum movimento e que a gente seja sacudida de vez em quando, que é o que faz falta. Isso de dizer-se que em Viana não acontece nada, não concordo. Se nós não quisermos, não acontece. Volto a dizer da área da Luísa, não é? A Luísa Ribas Terapias. Ao voltar, ela tem o público que tem a crescer, e assim, a animação... Leva tempo. Com que isso acontece... Leva tempo. Das pessoas irem... A animação, quando eu digo, do movimento, não é? Sim. Não é que seja engraçado. Sim. E, sim, leva tempo. Mas, assim, acaba que o tempo não é tão grande assim, ao pensarmos. Isso é uma questão de... São 3 anos. Exatamente. Vamos para o 4º ano, mas, assim, para o que está a acontecer com a Luísa, com o meu trabalho agora, é algo... que a nós lufada de ar fresco, não é? Puxa, foi bom ter parado e recomeçar. Ótimo. Isso é que foi providencial, é o que eu ia comentar. Foi mesmo providencial, sair e voltar. Pronto, perfeito. Ótimo, ainda bem que se chega a essa conclusão. Nós vamos parar por aqui, tem de ser, senão ainda íamos por aqui fora, não é? Obrigada pela visita e por trazer estas novidades, e esperemos que haja muitas mais daqui para a frente, que é isso que a gente está à espera, não é? Olha, esperem tranquilos que estamos aqui. Pronto, então estamos para trabalhar, ao serviço. Verdade, ao serviço. Muito bem. Quanto a si já sabe, não se esqueça de voltar ao nosso passatempo. Estamos à espera de entregar os livros. Basta dizer, sim, que tipo de escrita é o livro que temos para entregar, no infinito. E apareça aqui pela Rádio Geis, telefone, mande uma mensagem, de qualquer forma, teremos todo o gosto em oferecer-lhe um motivo para ler. E posto isto, já sabe, contamos sempre consigo, porque se não estivesse desse lado, não seria a mesma coisa. Fique bem, até para a semana. Geis FM